A interpretação dos mapas astrológicos assume um significado novo e mais profundo quando se dá ênfase aos elementos, pois sendo assim, estaremos lidando com as energias vitais específicas em funcionamento, mais do que se nos concentrarmos somente nas manifestações dessas energias, no comportamento exterior e nas características da personalidade. Como já dissemos antes, todo indivíduo é, por assim dizer, composto de todos os 4 elementos. Um ser humano não poderá existir se apenas um dos elementos estivesse ausente, pois nesse caso estaria inteiramente destituído da função dessa energia, tanto psicológica quanto fisicamente. Todavia, os elementos mais enfatizados no mapa natalício, pela colocação planetária e pelo elemento ocupado pelo ascendente, indicam as energias e qualidades principais com as quais estamos conscientemente sintonizados. Tais elementos dominantes mostram aquilo com que você está em contato, portanto, mostram quais as energias que você é capaz de utilizar mais facilmente na vida cotidiana, além de indicarem quais as áreas de experiência nas quais você pode participar de maneira natural e espontânea. Os elementos que carecem de ênfase no mapa astral indicam domínios específicos de atividade na vida, com os quais a pessoa não está em contato conscientemente. Resulta daí que esses elementos revelam um sintoma que deve ser conscientemente cultivado e desenvolvido, para que o indivíduo possa ter uma participação, mesmo que mínima, nesse campo de experiência, necessária para uma vida satisfeita e completa. Muito se pode aprender a respeito de uma pessoa, simplesmente através da análise de qualquer desequilíbrio marcante dos elementos presentes no seu mapa. Por meio desse processo, é muito comum descobrir um determinado problema que tem deixado a pessoa perplexa, consciente ou inconscientemente, durante toda a sua existência. A percepção, cada vez maior, do seu desequilíbrio inato pode ajudá-la a cultivar um contato mais significativo em áreas de experiência que antes haviam sido estranhas para ela. É lógico que a pessoa não pode mudar a sua sintonia simplesmente por meio da análise e da discussão do problema, mas pode desenvolver uma compreensão bem maior acerca do fato de que há campos de atividade e tipos de pessoas que podem ensinar ao indivíduo alguma coisa que para ele é fundamentalmente necessária. Do mesmo modo, aqueles que têm no seu mapa natal uma ênfase exagerada sobre um determinado elemento tendem a valorizar exageradamente essa área de experiência, em prejuízo do seu potencial de integralidade. Quando se está analisando o mapa em termos do equilíbrio dos elementos, o elemento dominante, normalmente, mas não sempre, é aquele do signo ocupado pelo Sol. Os que vêm em segundo lugar, em importância, são os elementos dos signos ocupados pela Lua, pelo ascendente por Marte. E por último, os elementos dos signos ocupados por Vênus, Mercúrio e, na ordem de importância, Júpiter e Saturno. Os elementos de Urano, Netuno e Plutão têm muito pouco a ver com a sintonia consciente do indivíduo, muito embora indiquem fatores inconscientes que motivam toda a geração de pessoas a qual o indivíduo pertence. Contudo, para todos os propósitos práticos, os elementos indicados pela colocação dos planetas transaturnianos não devem ser levados em consideração numa avaliação desse tipo. Eu aduziria que o elemento do planeta que rege o ascendente, assim como o elemento do regente do signo ocupado pelo Sol, recebem uma ênfase especial, a menos que o planeta regente seja Urano, Netuno ou Plutão. Se a pessoa tem Escorpião no ascendente, por exemplo, o elemento de Marte teria que ser mais enfatizado, mas não o do signo onde se encontra Plutão, corregente de Escorpião. O elemento particular do regente do ascendente é de uma importância tão vital
e tem um tal poder de sintonização na vida do indivíduo que sempre deveríamos considerar esse elemento como fortemente acentuado. Por exemplo, alguém com Libra ascendendo e com Vênus em Câncer, mas sem quaisquer outros planetas em signos de água, seria fortemente influenciado pelo elemento água e expressaria claramente muitas das qualidades associadas ao elemento água. Em outras palavras, uma pessoa dessas seria poderosamente motivada por necessidades emocionais, pelo desejo ardente de expressar sentimentos e afeições sensitivas e pela natureza compassiva de Câncer. Isso aconteceria mesmo se o Sol e a Lua, assim como o ascendente, estivessem em signos de ar. A focalização no elemento do regente do ascendente dá ao profissional a percepção de um dos anseios fundamentais que motivam o indivíduo. Percepção esta que poderia ser facilmente perdida se apenas somássemos o número de planetas situados em cada elemento e dessemos um peso igual para todos eles, ao verificarmos a sintonia elemental dominante. A prática que acabamos de mencionar é usada a esmo por muitos astrólogos, e a inexatidão resultante dos seus julgamentos, baseados nessa prática, leva-os a procurar todos os tipos de razões esotéricas para explicar as características observadas na pessoa com quem estão lidando. Como sempre acontece na prática da astrologia, se o profissional aprende realmente regras básicas e entende a função dinâmica de todas elas no nível da pressão da energia, então ele dificilmente terá que se apoiar em qualquer uma das inúmeras técnicas secundárias comumente elogiadas por seus proponentes. Um exemplo da força da localização elemental do regente do signo ocupado pelo Sol pode lançar mais luz sobre essa maneira de proceder. Há pouco tempo fiz um mapa para uma mulher com o Sol, a Lua, Vênus, Urano, Júpiter e Mercúrio, todos eles no signo de Áries. Naturalmente, poderíamos presumir corretamente que uma tal pessoa demonstraria características ígneas. Contudo, a menos que dessemos atenção para o ato de que o regente de Áries, Marte, está no signo de Peixes e é o único planeta colocado num signo de água, seria fácil descrever essa pessoa como sendo insensível e egocêntrica, na típica maneira de Áries. Contudo, o fato de que o dispositor de todos os planetas que ocupam Áries está colocado num signo de água modera a expressão do fogoso ímpeto ariano e tinge a autoexpressão da pessoa com uma sensibilidade que normalmente não é encontrada em alguém com todos esses planetas em Áries. Portanto, ao analisar o equilíbrio ou desequilíbrio dos elementos num mapa individual, não devemos fazer generalizações apressadas. Um fator do mapa pode alterar a expressão do campo total de energia. Por isso eu sustento fortemente que os astrólogos que principalmente somam o número de planetas situados em cada elemento devem reexaminar essa prática e encarar honestamente as limitações dela e sua propensão para conclusões sem justificativa. O ideal, que deve ser procurado no mapa, quando se está avaliando a ênfase elemental, é pelo menos alguma afinação com cada elemento. Isso resulta na habilidade para abordar equilibradamente a vida e na capacidade para participar de modo imediato em todos os reinos de experiência. Naturalmente, são poucas as pessoas que têm esse equilíbrio ideal, e a falta dele não deve ser considerada como uma característica necessariamente negativa na maneira do indivíduo abordar a vida. As pessoas têm capacidade para compensar por suas faltas e fraquezas, e podem cultivar conscientemente as qualidades e afinações que lhes faltaram ao nascer. Portanto, o equilíbrio dos elementos deverá ser visto mais como uma orientação para um crescimento maior do que como um fator que limita,
necessariamente a autoexpressão da pessoa durante sua vida inteira.